noches, bienvenidos, bienvenidas. El martes pusimos 35 minutos aproximadamente de una entrevista que mantuvimos acá, justamente esta semana, con Luis Inácio Lula da Silva. Estuvimos cerca de 1 hora y cuarto conversando con el 2 veces expresidente de Brasil, que habló de la pandemia, habló de, por supuesto, lo que le ocurre a su país. En ese momento había superado recién las 10.000 muertes, ahora ya superó las 14.000. Está Brasil en una espiral descendente que no sabemos dónde va a terminar, y por eso este especial de hoy, de este viernes, es para mostrarles a ustedes la entrevista completa. Todo lo que conversamos con Lula esta semana aquí en Brotes Verdes se vio más o menos la mitad. Ustedes lo van a escuchar hablar sobre la pandemia, sobre el mundo que imagina después, sobre las relaciones entre los países de la región, algo sobre el Mercosur, en fin. La primera parte, donde Lula habla más que nada de su país y de la relación con Argentina, empieza así. Es muy esperada su palabra aquí en Argentina y hay mucha preocupación también sobre lo que pasa en Brasil. Así que de verdad muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Lo que primero le quiero preguntar es: ¿quién gobierna hoy Brasil? ¿Gobierna Bolsonaro? ¿Gobiernan los militares? ¿Gobiernan los evangélicos? ¿Gobierna Paulo Guedes? ¿Los bancos? ¿Quién gobierna Brasil? Ninguém governa o Brasil. Nós não temos uma política sanitária, não temos uma política econômica. Ou seja, no começo o Bolsonaro acompanhava os discursos do Trump. Mas depois que o Trump também se mostrou muito incompetente, agora o Bolsonaro não ouve mais ninguém. É um país totalmente desgovernado, é uma nau sem rumo. O Bolsonaro não entende da pandemia, o Bolsonaro não entende de economia, o Bolsonaro não entende de política social. Ele entende apenas de ter uma relação com os paramilitares, porque o governo dele é quase totalmente de militares. Tá? Acho que nunca teve tantos militares dentro do palácio como tem hoje. É impressionante, ou seja, porque é o mundo dele, né? É o mundo que ele viveu a vida inteira. Ele só frequentava clubes militares, fazia aniversário em clubes militares, sabe, jogava bola nos clubes militares. Então esse é o mundo dele. Então a relação dele é muito forte com os militares aposentados, por exemplo. O militar, você sabe que o Rio de Janeiro é um foco muito grande de militares aposentados. O Rio de Janeiro, da aeronáutica, da marinha, do exército, mas da polícia militar, os bombeiros, a polícia federal. Essa gente aposentada que acredita no discurso do Bolsonaro, que acredita que o problema do Brasil é que a esquerda atrapalha o Brasil, atrapalhou a América Latina, sabe, que a solução era Macri e Bolsonaro. ¿Esta realidad cree que está a tiempo de cambiarla, Brasil? ¿Brasil está a tiempo de cambiar la estrategia, cambiar de rumbo, o ya es demasiado el daño que se hizo con la pandemia? A verdade é que está muito difícil nesse instante para os partidos de oposição fazer política, porque não há possibilidade de convocar manifestações. A única atuação é tudo como nós dois estamos fazendo aqui, via computador, via celular, ou seja, é muito difícil. Mas já há uma disposição muito grande na sociedade, na esquerda brasileira, no movimento social organizado, que o Bolsonaro não tem competência para continuar governando o Brasil. E a sociedade, que crê? Eu penso que as pesquisas de opinião pública estão mostrando um crescimento das insatisfações com o Bolsonaro. Eu, por exemplo, acho que no Brasil nós precisamos incorporar no nosso discurso com muita força a questão da soberania. Então, os europeus querem que a gente compre tudo que é produtos manufaturados dele, sabe, tudo que é produto industrializado, e querem só comprar os nossos produtos, sabe, agrícolas. Sabe, não permitindo que a gente industrialize sequer soja, sequer carne, ou seja, nos manter como colônia. Esse é o dado concreto. Eso cree que
Bolsonaro y su gobierno, o Macri y su gobierno en Argentina, llegaron para llevarlo adelante como política interna? É porque essas pessoas acreditam em Papai Noel. O Macri, como Menem, o ministro da Fazenda do Macri, como Cavalo, acreditavam que sorrindo para o governo americano, que sendo simpático ao Fed, sabe, os Estados Unidos iriam ajudá-los. É como o Fernando Henrique Cardoso e o Malan aqui no Brasil. Ou seja, eles acharam que era só ser simpático aos Estados Unidos, uma boa relação com o Clinton, uma boa relação com o Fed, uma boa relação, que o país ia crescer. Não é verdade. Nenhum país ajuda o outro a crescer porque todos querem crescer y eles disputam entre sí. ¿Cree que la pandemia, el coronavirus, puso más de manifiesto esta disputa entre los países, el hecho de que no hay que esperar solidariedad o caridad de Estados Unidos, por ejemplo? Veja, os Estados Unidos não têm autoridade moral para falar sobre a pandemia. Os Estados Unidos não têm autoridade moral. Primeiro, porque ele não acreditava. Segundo, porque ele acha que são os chineses os culpados. Terceiro, ele acha que a pandemia não ia chegar nos Estados Unidos. E hoje os Estados Unidos é o país que tem o maior número de casos e o maior número de mortos. Ficou provado aquilo que o Obama dizia: os Estados Unidos não têm um sistema de saúde pública. Saúde nos Estados Unidos é para quem pode pagar. Sabe que a melhor arma para enfrentar o coronavírus, na medida em que a gente não sabia como é que o inimigo agia, a gente não tinha vacina, não tinha armas, sabe? Nós não tínhamos a bomba atômica que os americanos tiveram para destruir cidades japonesas, ou seja, o confinamento era a melhor arma. O isolamento da sociedade era a melhor arma. O Brasil, num caso de guerra, só para te dar um exemplo, na Guerra do Paraguai, da qual a Argentina participou, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos brasileiros. Na guerra com o Paraguai, o Brasil gastou o equivalente a 11 pressupostos da época. Eu fico me perguntando quanto que o Roosevelt gastou, sabe, do Tesouro Americano para entrar na Segunda Guerra Mundial. Eu fico imaginando quanto que a Rússia gastou. Olha, porque quando você está numa guerra, você não tem limite de gasto, você precisa salvar vidas e você precisa derrotar o adversário. Nós temos um vírus que nós não conhecemos ele. Aqui no Brasil, 63% dos leitos hospitalares públicos foram feitos no governo do PT. No governo do PT. Sabe? Então quem sabe cuidar do povo pobre é o Estado. E para isso o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ter mecanismo de tomar decisões. Aqui no Brasil, Alejandro, que nesse momento de crise, nós temos que fazer uma escolha. Ou ficamos fazendo a discussão pequena, imbecil, de alguns conservadores, de que é preciso ter responsabilidade fiscal, é preciso cuidar, sabe, é preciso cuidar da economia, é preciso cuidar da dívida, ou cuidar da vida humana. Ou seja, a vida humana não volta. Se o cidadão morreu, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Sabe, se você salva o teu povo, você pode com esse povo reconstruir a economia. Mas se você mata o povo, não tem reconstrução da economia. Então, o que eu tenho dito aqui no Brasil? Essa semana morreram por dia uma média de 615 pessoas. Não é possível a gente continuar vendo morrer as pessoas passivamente. Então, eu acho que o presidente Alberto Fernandes está 100% correto quando ele diz, sabe, a economia a gente recupera, uma vida a gente recupera. En los hospitales brasileños se empiezan a ver imágenes realmente dramáticas. ¿Cree que esto puede empeorar con el correr de las semanas en la medida en que Bolsonaro no afecte esta estrategia? Digo, ¿pueden morir
miles de personas y específicamente miles de pobres más en Brasil? Arrelandro, todos os discursos feitos pelos cientistas brasileiros, essa semana eu fiz uma live com 4 ex-ministros da saúde do governo do PT. E todos os cientistas que têm falado na televisão, eles têm demonstrado que a pandemia vai crescer no Brasil. O inverno está chegando agora no Brasil. E essa pandemia começou com os mais ricos, que foram pegar o vírus na Europa, e ela agora adentrou na periferia do país. Ela agora está entrando nos lugares mais pobres do país. Pessoas que não têm comodidade para ficar em casa. Pessoas que moram em casas que têm 30 metros quadrados, 33 metros quadrados. Casas que moram 5, 6 pessoas. Você percebe? Então, aqui no Brasil, eu acho que vai crescer até junho, julho. Nós vamos ter muito problema aqui no Brasil. En esos sectores, en los sectores pobres, puede convertirse en un genocidio. Sim, nós já temos vários estados brasileiros que já não têm mais leitos. Temos vários estados que já não têm mais leitos. E o presidente da República, não discute a pandemia. Ele não discute a pandemia. Ele colocou o ministro da Saúde, que não é médico. Ele tirou um diploma de médico e virou empresário. Ele trabalha com esses fundos de investimento na área de oncologia. Ele nunca entrou no hospital público, nunca entrou num posto de saúde no município. Ele já deu umas 3, 4 entrevistas coletivas, ele não entende nada de saúde. Ele é um empresário investidor. Con Lula hablamos también sobre el Mercosur. Comparó los años dorados de aquel Mercosur que se expandía, que proyectaba incluso en la UNASUR sus aspiraciones políticas frente a Estados Unidos. Habló incluso de cómo terminó Dilma su gobierno. Esta segunda parte del reportaje con Lula sobre el Mercosur arranca así. Nós não estamos fazendo entrevista ainda, estamos? Sim. Já estamos fazendo a entrevista? Sim, claro. É porque eu não estou vendo a intérprete. Então, É porque ele só está respondendo tudo. Então deixa eu te dizer uma Nos coisa. estamos entendiendo, como en el Mercosur. El Mercosur lo hicieron así, en portugués y en español, ¿o no? Deixa eu te dizer uma coisa, Alejandro. Eu posso te dizer com carinho que eu, Kirchner, Tabaré, Lago, depois Bachelet, o Chaves, nós melhoramos a vida da América do Sul. Nós melhoramos. Ou seja, houve um momento de ouro na Argentina, no Chile, no Brasil. Houve um momento excepcional, sabe, em todos esses países. Por quê? Porque geramos muitos empregos, porque pagamos salário. Aqui no Brasil, Alejandro, durante todo o período do meu governo, todos os trabalhadores tiveram aumento real de salário. O salário mínimo cresceu 74%. No governo do PT, nós geramos 22 milhões de empregos formais, quando na Europa e nos Estados Unidos foram desempregados 100 milhões de pessoas. Você percebe? Então, aqui no Brasil, eu não posso falar da Argentina porque eu não conheço a economia interna da Argentina, mas aqui no Brasil, a dívida pública brasileira bruta, sabe, ela está crescendo com relação ao PIB. Os administradores da finança, eles costumam dizer que é preciso diminuir o gasto para diminuir a dívida. Só tem um jeito de diminuir a dívida com relação ao PIB, é o crescimento da economia. Claro, Se a economia crescer, o PIB vai crescer e a dívida vai diminuir. É preciso que a gente, sabe, fomente, incentive, sabe, pequenas e médias empresas, incentive pequenos empreendedores, incentivos à pequena agricultura, sabe, para que a gente gere muitos empregos. Quando a gente está gerando emprego, a gente está gerando salário. O salário gera renda e, consequentemente, ele move a economia. E o Estado tem que colocar dinheiro. Eu não defendo, Alejandro, um Estado empresário.
Eu não defendo. O que eu defendo é un Estado indutor do desenvolvimento. Está clarísimo, presidente. Ahora, esa realidad que cambió en Argentina, que cambió en Venezuela, que cambió en Uruguay, que cambió en Chile menos, diría yo, pero bueno, en Chile también, que cambió en Bolivia, sobre todo, muy fuerte con Evo Morales, es innegable que ese proceso de cambio ocurrió y que además estuvo cimentado en la unidad de todos ustedes como conductores de esos procesos. Ahora, ¿qué límites encuentra usted ahora en retrospectiva, mirando ese proceso virtuoso y con el tiempo que tuvo de pensar, qué autocrítica hace? ¿Por qué se cayó todo eso y hoy estamos como Latinoamérica en la crisis en la que estamos y enfrentando a un virus como el coronavirus con gobiernos que en la mayoría de los casos no están a la altura? Alejandro, eu aqui no Brasil, todas as vezes que eu falo com a imprensa, as pessoas querem que eu faça uma autocrítica. E eu tenho dito que se eu fizer autocrítica, não vai sobrar nada para a oposição falar de mim. Então, o que é importante que a oposição diga qual é a crítica que ela tem. O dado concreto é que nós vivemos no período que eu governei o Brasil, no período que o Kirchner e a Cristina governaram a Argentina, nós vivemos o maior período de inclusão social que os nossos países conheceram. Por isso eu digo que isso é inegável. Só para você ter ideia, eu não só não devia nada ao Fundo Monetário Internacional, como emprestamos 10 bilhões de dólares para o Fundo Monetário Internacional. Eu deixei, quando saí da presidência da República, sabe, e a Dilma, nós deixamos 378 mil milhões de dólares, sabe, de reserva internacional. Numa demonstração que o Brasil está sobrevivendo até agora por causa das reservas, sabe, que é uma espécie de seguro para o Brasil, que eles já gastaram 50 bilhões. Então, o que eu penso? Veja, o discurso da direita, o discurso dos conservadores é sempre o discurso de que o Estado gasta mal, de que o Estado não é bem gerenciado, de que o Estado não sei das contas. E toda vez que eles chegam no governo, eles aumentam a dívida do governo, aumenta a dívida pública interna, aumenta a dívida externa, aumenta o desemprego, aumenta a pobreza e não resolve o problema do Estado. Deixa eu te dizer uma coisa, Alejandro. O Brasil vem numa crise profunda desde que a direita fez o impeachment da Dilma. Eles já destruíram todas as conquistas dos trabalhadores. Já mudaram a legislação sindical, já mudaram a legislação trabalhista, já mexeram na aposentadoria e a economia não cresce. A economia não cresce por quê? Porque não tem demanda, porque não tem dinheiro, porque não tem investimento. Investimento pressupõe, mais do que discurso, pressupõe credibilidade. Tá? Nenhum empresário vai colocar dinheiro do seu bolso porque o presidente tem os olhos azuis. Porque o presidente é presidente do Boca Juniors ou é capitão do exército aposentado aqui no Brasil. Não é isso que convence o empresário a fazer investimento. Luis Ignacio Lula da Silva fue liberado en noviembre después de haber estado más de un año y medio preso. 580 días estuvo en total en prisión por el juicio que le siguió en principio Sergio Moro, que luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro y a la postre terminó renunciando a ese cargo. Antes, en junio, se habían difundido las escuchas que mostraban cómo Sergio Moro había coordinado ese proceso con fiscales, con miembros de la Policía Federal y demás. De todo eso hablamos en esta segunda parte del reportaje con Lula, que le presentamos completo esta noche, este viernes aquí en C5N. Habla del proceso en su contra, habla de Sergio Moro también como posible candidato y, por supuesto, también de Bolsonaro.
¿Cree Lula que esta situación de aislamiento de Bolsonaro puede profundizarse al punto de que lo fuercen a renunciar? Digo, ya tuvo una crisis con el ministro de Salud, tuvo una crisis con el ministro de Justicia, de quien ahora le voy a preguntar más adelante. ¿Bolsonaro puede terminar renunciando? Alejandro, aqui no Brasil nós temos um problema muito estranho. Nós temos os governadores de estados, são 27 governadores, que estão tratando a pandemia com mais seriedade, com mais responsabilidade. Sabe, nós temos os prefeitos que têm mais responsabilidade porque a morte acontece na rua do prefeito, no bairro do prefeito. Então, nós temos os governadores e os prefeitos fazendo pressão ao governo federal para que o governo federal libere dinheiro, libere recursos, libere financiamento para comprar respiradores, para comprar de qualquer parte do mundo os insumos necessários para salvar vida. E o governo brasileiro, ao invés de ajudar os governadores, o governo brasileiro transformou os governadores em inimigos. Da mesma forma que o Bolsonaro transformou o Mercosul em inimigos, a Unasul em inimigos, a CELAC em inimigos, ou seja, o Bolsonaro, ele na verdade transformou os governadores. O papel de um presidente, Alejandro, o papel de um presidente é o papel de um maestro de uma orquestra. Ele não é obrigado a saber tocar todos os instrumentos da orquestra, mas ele é obrigado a entender de música. Ele é obrigado a entender da harmonia. Ora, então ele precisa conversar com todos os instrumentos. Vamos supor que o Brasil é uma orquestra. Os governadores são violinistas, os prefeitos tocam outros instrumentos. O papel do presidente é conversar com essa gente, construir uma harmonia para que a música possa sair perfeita. Aqui no Brasil, o Bolsonaro não conversa com ninguém. Ele conversa, sabe com quem? Com os fanáticos deles, com os milicianos dele, fazendo provocação, não usando máscara, dizendo que tem que ir para a rua mesmo, dizendo que tem que voltar ao trabalho. É totalmente irresponsável, totalmente irresponsável. E todo final de semana ele dá um show através do Twitter dele, através do Zap dele, e a imprensa fica correndo atrás das bobagens que ele fala, e ele não discute mais pandemia, ele não discute mais economia, nada, ele só discute bobagem. Ahora, en ese contexto, ¿no se profundiza su debilitamiento? Porque también se enfrenta con la prensa, también perdió estos dos ministros importantes. Ele não respeita nada no que diz respeito ao bom senso e à democracia. Ele ofende a imprensa, ele ofende negros, ele ofende índio, ele ofende a ONU, ele ofende a Organização Mundial da Saúde, ele ofende a Argentina, ele ofende a Venezuela, ele ofende a Bolívia, e ele ofende as mulheres, e ele ofende qualquer um que se oponha a ele. É impressionante. Eu tenho 74 anos, Alejandro. Tenho 50 anos de vida política. Eu já vivi muito aqui nesse país, eu já perdi 3 eleições presidenciais. Já ganhamos 4. Eu nunca vi o Brasil ser governado por alguém da incompetência do Bolsonaro. Nunca vi. Nunca vi alguém tão grosso, tão ignorante. Sabe, não respeita nada. Não, a palavra direitos humanos para ele não existe. Ele acaba de prestar homenagem a um tal de um coronel Curió, que foi não sei qual é essa história, foi um militar que atacou o movimento que houve na Araguaia, liderado pelo PCdoB. E hoje, sabe o que disseram? Que ele é herói porque ele derrotou os comunistas na Araguaia e os comunistas iriam fazer um movimento que iria envolver 100 milhões de pessoas. Ele cada dia inventa uma mentira, cada dia da maior grosseria possível. Ele não tem nenhum compromisso com a verdade. ¿Cree que eso puede conducir a Brasil al fascismo? ¿Cree que puede tener una deriva de ese tipo, el movimiento de Bolsonaro? Eu acho que ele trabalha
ele trabalha com a ideia de endurecer cada vez mais. Ele trabalha com a ideia, sabe, sinceramente, ele trabalha com a ideia de um governo autoritário. Ele trabalha. Eu sinceramente, não acredito que as Forças Armadas brasileiras, sabe, que o Estado-Maior das Forças Armadas estejam de acordo com isso. Mas o Bolsonaro trabalha com a ideia de endurecer. Ele não respeita a Suprema Corte, ele não respeita o Senado, ele não respeita a Câmara, ele não respeita sindicatos, ele não respeita absolutamente nenhuma instituição. A única instituição que ele respeita são os milicianos que ele criou e os 3 filhos dele. ¿Cree que el ejército, las Fuerzas Armadas brasileñas van a aguantar la presión en caso de que un movimiento fascista se organice en torno a Bolsonaro y aglutine a ese 30% que lo apoye para ser el soporte de un régimen más autoritario? Veja, eu penso que antes, sabe, de qualquer ideia fascista ganhar força nesse país, a democracia vai recuperar o governo no Brasil. Eu acho que a sociedade está percebendo que o Bolsonaro não tem condições de continuar governando. É preciso saber se o presidente da Câmara vai acatar algum pedido de impeachment que tem, já tem muitos pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados, se ele vai acatar e vai colocar algum em votação. Eu espero que ele acate e coloque em votação, porque o Brasil não pode suportar 3 meses com a anarquia que nós estamos vivendo hoje. O Brasil está desgovernado. Después de la renuncia de Sergio Moro como ministro de Justicia, ¿qué escenario se abre para el PT y para la derecha? ¿Usted cree que ahora es Moro un rival político más difícil que cuando era ministro de Bolsonaro o más fácil porque se salió de esa estructura de poder? Você sabe que eu sou suspeito para falar do Moro, porque eu acho o Moro um embuste. O Moro é um boneco de barro criado pela Globo. O Moro, eu desconfio que ele está envolvido até o último fio de cabelo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, na perspectiva de tentar destruir a Petrobras, porque os americanos nunca aceitaram a descoberta do pré-sal, nunca aceitaram a lei, sabe, que nós fizemos, trazendo o petróleo de volta para o povo brasileiro, criando um fundo educacional, 75% do royalties do pré-sal é para a educação. E fizemos a lei da partilha, em que o petróleo passa a ser dono da Petrobras, sabe? É a empresa que tem o maior privilégio na exploração do petróleo. As petroleiras do mundo nunca aceitaram isso. E eu acho que o Moro contribuiu a serviço do Departamento de Justiça dos Estados Unidos para tentar quebrar as empresas de engenharia brasileira para entrar em empresas americanas aqui. Foram mais de 1.600.000 trabalhadores que perderam o emprego. Agora, a Globo trata o Moro como se ele fosse o segundo Jesus Cristo. Ou seja, você sabe que faz 6 meses que tem um site aqui, o Intercept, que tem denunciado as falcatruas, as mentiras, as gravações do Ministério Público com o Moro, nos meus processos e em outros processos. Sí, está claro. Eso aquí en Argentina es muy conocido. Ahora, ¿usted cree que la renuncia de Moro ahora como ministro de Justicia y su acusación a Bolsonaro de querer cubrir a sus hijos en la investigación lo puede lavar de la culpa de haber fraguado con los fiscales el proceso en su contra? ¿La sociedad brasilera olvidará lo que reveló el sitio de Intercept respecto del Lava Jato ou seguirá essa ideia flotando? Eu penso que vai depender do que nós da oposição tenhamos coragem de fazer. Veja, a denúncia do Moro, aqui no Brasil nós falamos do seguinte: a montanha pariu um rato.
Não sei se é possível entender em espanhol. A montanha pariu um rato. O Moro anunciou uma denúncia e não fez nada. Não tem nada. É obrigação do presidente da República indicar o diretor-geral da Polícia Federal. O presidente da República tem mais o direito de indicar do que o ministro. Você percebe? Eu mesmo indiquei. Agora, você indica de forma republicana. No nosso governo, Alejandro, o próprio Sérgio Moro, para se defender do Bolsonaro, ele disse: o PT deu mais autonomia à Polícia Federal. O PT deu mais autonomia ao Ministério Público. O PT deu mais autonomia à fiscalização inteira nesse país. Sabe? E o Moro alardeou uma denúncia e na hora que foi prestar 8 horas de depoimento não disse nada. Até agora não apareceu nada que possa dizer que tem gravidade nenhuma. Agora, contra o Moro também tem muitas denúncias que a imprensa não dá. Porque o Moro, antes de começar a Operação Lava Jato, o Moro teve em todos os canais de televisão, o Moro teve em todas as revistas brasileiras, em todos os jornais, dizendo que a imprensa precisava dar apoio a ele. Então todas as pessoas eram condenadas pela imprensa antes do julgamento. Não sei se você acompanhou no Brasil, acompanhou na Argentina, a semana passada o Tribunal Regional do Rio Grande do Sul me condenou no outro processo. Eu estou desafiando há 4 anos que um juiz, um ministro, a Polícia Federal prove alguma acusação contra mim. Apenas uma. Eu não quero 2, eu quero uma só. E eles nunca têm uma prova. Acontece que eu também, Alejandro, pela minha experiência política, eu tenho, sabe, no meu íntimo, eu acho que eles não têm como assumir a responsabilidade, sabe, pelos erros que cometeram na minha prisão e no meu processo. Porque eles tinham o objetivo, era não permitir que eu voltasse a ser candidato a presidente em 2018. Conseguiram. E eles agora sabem que se eu for candidato outra vez em 2022, eles sabem que eu vou ganhar as eleições. E eles não querem. E você vai ser? Eu não tenho. Eu vou estar com 77 anos, Alejandro. Eu vou estar com 77 anos, eu já fui presidente, já deixei o governo com 87% de bom e ótimo, ou seja, eu não tenho por que voltar a ser presidente, a não ser que tenha uma necessidade urgente, sabe, das forças políticas brasileiras. ¿Cómo imagina Lula el futuro después de la pandemia? ¿Qué consecuencias cree va a traer la cuarentena en su país, en el nuestro? ¿Qué va a terminar haciendo Latinoamérica en el concierto internacional después? Bueno, de todo eso hablamos en este último fragmento del reportaje con Lula da Silva que tuvimos esta semana aquí en C5N, donde también entró una opinión suya sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y usted qué cree que vamos a tener como mundo después de la pandemia? ¿Qué tendencia va a prevalecer? Eu sonho. Graças a Deus, eu ainda tenho idade e saúde para sonhar. E eu sonho que nós precisamos mudar o mundo. O mercado não pode ter o tamanho que tem e não pode ter a influência na política que tem. Quem cuida do capitalismo não é o capital, é o trabalhador. Quem sustenta o capitalismo é o trabalhador. Então é preciso que a gente comece a discutir qual é a parte do trabalhador, sabe, na economia mundial. Qual é a parte? É uma discussão que nós vamos precisar fazer. Qual é o papel do Estado? Você está lembrado que na década de 80 tudo era globalização. Tudo era globalização. Tudo era flexibilização. Você está lembrado? Tá? Era preciso abrir as fronteiras para que o mundo todo pudesse vender para a Argentina, vender para o Brasil, tudo. Só vender, comprar, só vender para nós, comprar nada. Aí volta a extrema-direita nos Estados Unidos e muda o discurso. E é o Trump que está fazendo a defesa do Estado Nacional. Fora a China, fora a Rússia, fora o Brasil.
fora o México. Ou seja, começa a dizer América para os americanos. E ganhou as eleições por conta desse discurso. Porque o povo entendia que estava desempregado por causa dos latino-americanos, que estava desempregado por causa dos pobres da América Latina, da África. Não! E começa a defender o Estado Nacional. E nós, aqui na América Latina, com um complexo de vira-lata, achamos que tem que abrir tudo. Abrir para quê? O que nos dão em troca da abertura? O que nos dão em troca da abertura? Nós precisamos ter indústria, gente. Nós precisamos ter indústria. A Argentina precisa voltar a se industrializar. Nós não poderemos ser exportador de commodity. Nós queremos ser exportador de produto manufaturado. Así como cree que podemos disputar como países ese rol del mercado y levantar sociedades más justas, ¿también cree que Latinoamérica puede volver a actuar coordinadamente? Que puede volver a tener una coordinación entre sus políticas? Você pode ficar certo que se o PT e a esquerda votar o governo, a gente vai reconstruir as bases da criação de uma aliança mais profunda na América Latina. As pessoas precisam entender que juntos a gente vira um bloco importante. E separado nós somos fracos. A nossa economia não dá para competir com nenhum país europeu, com o Japão, com a China, sozinho. Mas junto nós sacamos um mercado muito importante. E a gente pode competir com a União Europeia, a gente pode competir com os Estados Unidos. É isso que os nossos dirigentes têm que compreender. Mas, lamentavelmente, na América Latina, tem muitos dirigentes que acham o seguinte: eu tenho que ganhar as eleições e tenho que ser bonzinho para os Estados Unidos e os Estados Unidos vão me ajudar. Alejandro, você que é um jornalista bem informado, me diga em que época do século XX os americanos ajudaram algum país na América Latina. No, nunca. Jamás. Me conte. O que os americanos fizeram na América Latina foi evitar o fortalecimento da democracia com golpes. Eu comecei fazendo política aprendendo a seguinte xiste contra os americanos. O único país que não tem golpe de Estado é os Estados Unidos, porque não tem embaixada americana nos Estados Unidos. No restante dos países todos, sabe? Então, sabe, ou a elite da América Latina compreende que nós não somos, sabe, insignificantes, que nós não precisamos ser humilhados, sabe? Nós temos grandeza, nós temos que ter dignidade, respeito, autoestima, como tiveram os libertadores da Argentina. Sabe? É um negócio maluco, Alejandro, que nós vivemos hoje. Parece que a elite brasileira, a elite argentina, a elite venezuelana, a elite boliviana, a elite uruguaia, a elite paraguaia, sabe? A elite peruana, parece que eles gostam de ser lambibota dos Estados Unidos. Y si ellos realmente gustan de ser subordinados a Estados Unidos y de ocupar ese lugar subordinado como región, ¿no es el poder político el que tiene que obligar a esas élites, por ejemplo, a contribuir de manera excepcional con el gasto que va a requerir combatir a este virus? ¿No hace falta una ruptura mayor con esas élites por parte de gobiernos populares, gobiernos que surjan de... Posso te afirmar uma coisa. Quando teve a crise econômica de 2008 e 2009, primeiro com o problema habitacional nos Estados Unidos, e depois com a quebra do Lehman Brothers, nós criamos o G20. O G20 se reunia, sabe, no mesmo ano se reunia ministros da economia de todos os países, presidente da República. Me diga uma coisa, por que já não houve reunião de todos os ministros da saúde para discutir o coronavírus? Por que já não houve várias reuniões dos presidentes para unificar procedimentos? Inclusive, inclusive para tomada de decisão. O FMI deveria estar colocando dinheiro para ajudar os países pobres que não têm dinheiro, para que eles possam
cuidar do coronavírus. Poderia estar financiando, sabe, os insumos para combater o coronavírus. Esse é o papel, sabe, do multilateralismo. Por que não está acontecendo? Porque não tem liderança no mundo. Se você pegar hoje, a única liderança na América Latina, de verdade hoje, é o Alberto Fernandes. E o nosso querido companheiro presidente do México. Qual é a liderança na Europa hoje? Aponta um líder na Europa. Sabe? Você vai ter a liderança do Putin na Rússia, você vai ter a liderança do Xi Jinping na China, e qual é a outra liderança que tem? Ou seja, você pega a União Europeia, ela é dirigida por burocratas, comissões de comissões de comissões de comissões de comissões, sabe? E cadê os dirigentes que foram eleitos para deliberarem? Le insisto, si las élites no son limitadas en su poder de acción y de daño, ¿no van a volver a tentar contra gobiernos populares que quieran plantear este punto de vista? Veja, eu acho que nós aprendemos lições. Eu acho que nós aprendemos lições. Eu, por exemplo, acho que eu fui muito republicano. Eu acreditei muito em coisas que hoje eu desconfio. Acreditei. Eu duvido, Alberto. Alejandro, eu duvido que os empresários brasileiros tenham sido tratados por algum governo na história do Brasil como foram tratados por mim. Eu duvido que em algum governo eles ganharam o dinheiro que ganharam no meu governo. Eu duvido que o Brasil já tivesse tido o protagonismo internacional que nós tivemos. Sabe? A classe empresarial não levou isso em conta e não defendeu a Dilma. E votaram no Bolsonaro. Votar no Bolsonaro é jogar a política fora. É jogar a democracia fora, e eles fizeram isso sabendo quem era o Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro dizia que ia vender tudo, que tinha que privatizar tudo. Sabe? Nós tínhamos a terceira empresa de aviação do mundo, que era a Embraer, eles venderam. Para a Boeing, que agora está quebrando. Eles querem vender a Eletrobras. Eles querem vender o BNDES, o Banco do Brasil. Na crise de 2008 e 2009, o Brasil não entrou na crise porque a gente tinha 3 bancos importantes. BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. E nós colocamos dinheiro. Não foi pouco dinheiro, não foi muito dinheiro para recuperar a economia brasileira. É esse o papel. É esse o papel. Sabe? E eu acho que aí o presidente Alberto Fernandes está correto. Primeiro eu tenho que pensar na Argentina, eu tenho que pensar em salvar o povo argentino, depois eu vou discutir a economia. ¿Cree que esta pandemia va a cambiar el mapa del poder y va a hacernos, por ejemplo, mirar mejor a China después de que pase todo esto y peor a Estados Unidos? ¿Cree que emerge fortalecida China de esto? Oh, Alejandro, em 2007 eu reconheci a China como economia de mercado. Eu fui muito criticado por alguns empresários brasileiros e fui criticado por alguns governos europeus. E eu dizia que eu tinha votado para que a China fosse economia de mercado, porque eu queria a China dentro da OMC discutindo com o Brasil e com outras forças políticas. Eu não queria a China clandestina. Eu não queria a China clandestina. Porque quem deu poder à China não foi o Brasil ou a Argentina. Foi os Estados Unidos. Quando em 73 o Nixon assinou o acordo tendo a China como o parceiro privilegiado. Não foi a Argentina que mandou suas fábricas para a China, suas fábricas para o Vietnã. Foram os Estados Unidos. Foram os capitalistas que fortaleceram a China. A busca de trabalho quase que escravo. Você lembra dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000? Então foram os capitalistas que fortaleceram a China.
atrás de mão de obra barata. Aqui no Brasil se dizia que era atrás de trabalho escravo. Então agora, a China tende a se transformar na mais importante economia do mundo. E por isso a Argentina tem que ter uma relação privilegiada com a China e o Brasil tem que ter uma relação privilegiada com a China. Sabe? E relação privilegiada, Alejandro, um presidente adquire, sabe, quando ele se respeita. Eu costumo dizer que ninguém respeita quem não se respeita. O companheiro Alberto Fernandes, ele não tem que ficar sorrindo para o Trump. Ele tem que mostrar dignidade na defesa dos interesses do seu país. Ele tem que mostrar caráter na defesa dos interesses do povo argentino. É isso que vai fazer ele ser respeitado. Quando eu ganhei as eleições de 2003, Alejandro, antes de eu tomar posse, eu fui aos Estados Unidos a convite do Bush. E você imagina, eu, um simples metalúrgico, presidente do Brasil, conversando com o presidente dos Estados Unidos, que estava enlouquecido para invadir o Iraque. E só falava de invadir, acabar com o terrorismo, precisamos invadir o Iraque. E falou assim para mim, presidente Lula, os Estados Unidos precisam do Brasil para derrotar o terrorismo. E eu falei, presidente Bush, quero lhe dizer uma coisa com muita sinceridade. Eu não conheço Saddam Hussein. O Brasil fica a 14 mil quilômetros do Iraque. Eles nunca fizeram nada contra o Brasil. E a minha guerra é contra a fome no meu país, que está envolvendo 54 milhões de brasileiros. E essa guerra contra a fome eu vou vencer. Então, não quero brigar com o Iraque. Sabe? E o Bush passou a me respeitar a partir disso. E eu disse para o Bush ainda, o Iraque não tem armas químicas, porque o presidente da Comissão Internacional que cuidava de armas químicas era brasileiro. Era o embaixador Bustani. E o Bustani disse, não existe armas químicas, e não existia mesmo. Até hoje não acharam armas químicas. Então o Bush era mentiroso e o Saddam Hussein era mentiroso. Os dois brincaram com o sentimento do seu povo. E eu acho que um presidente não pode brincar com o seu povo. Eu acho que eu tenho na cabeça, Alejandro, eu prefiro morrer dizendo uma verdade para o meu povo, por mais dura que ela seja, do que contar uma mentira para ficar um dia a mais no poder. E eu tenho certeza que Alberto Fernandes pensa igual a mí nisso. Lula, usted los conoce muy bien a los dos, porque la conoce también a Cristina Fernández de Kirchner, y le quiero preguntar, ¿cree que van a seguir unidos hasta el final? Aquí hay mucha especulación con que se rompa esa alianza en el poder. Olha, eu acho que se Alberto Fernandes e Cristina forem inteligentes, como eu os conheço e sei que são, eles sabem que essa aliança não pode ser rompida. Essa aliança foi feita e eu tenho certeza que somente a manutenção dessa aliança, né, é capaz de devolver plenamente a democracia argentina em outras eleições. Então, eu acho que quando a gente faz uma aliança, e eu acho que Alberto Fernandes e a Argentina, e a Cristina pode até de vez em quando ter uma divergência, cada um vai para casa, conta até 10, pensa no povo argentino, volta e faz as pazes. Porque a Argentina precisa do entendimento de dois. Lula, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos elegido a nosotros especialmente. Cuídese de salud y le mando el abrazo de Olha, Alejandro, eu queria terminar primeiro dando os parabéns ao trabalho do Alberto Fernandes. Quero te dizer que é muito orgulho ver a seriedade e a serenidade com que ele está tratando do governo argentino e do coronavírus. E queria também transmitir um abraço ao povo argentino, sabe, às vítimas do coronavírus, aos parentes dessas vítimas, porque
No dia 1º de maio eu prestei uma homenagem também aos brasileiros e eu lamento profundamente, sabe, que a América Latina toda não esteja unida para juntos, sabe, até pensar em construir a vacina para combater o coronavírus. De qualquer forma, eu desejo a todos nós, desejo ao povo brasileiro, sabe, eu gostaria de poder tratar o presidente do Brasil como eu trato o Alberto Fernandes, com respeito, porque ele merece respeito. O meu presidente não merece respeito porque ele não se respeita. Então, muito obrigado e espero que você aproveite um pouco do que eu falei, sabe? E muito obrigado, querido. Muchas gracias a usted. Un testimonio como el de Lula da Silva en un momento como este estaba llamado a generar la repercusión que generó. Después de emitida la primera parte de este reportaje el martes pasado en Brotes Verdes, estas palabras tuvieron mucho eco, no solamente acá, sino también en medios de Brasil que reprodujeron partes de la entrevista. Hubo respuestas del oficialismo brasileño, fue citado también en la reunión del Grupo de Puebla, hoy viernes temprano, este mismo reportaje. Lula participó del Grupo de Puebla junto con Alberto Fernández, con Marco Enrique Solinami, con distintos personajes de la política latinoamericana, Evo Morales y demás, Rafael Correa. En fin, Lula se mantiene activo, se mantiene vigente y vaya si lo demuestra en este reportaje que acabamos de compartir, un reportaje donde habló de todo, de las élites de su país, del experimento Bolsonaro, del experimento Macri en Argentina, de las élites de Argentina también, en definitiva a qué se va a dedicar Latinoamérica en los próximos 50 años. Bueno, de todo eso hablamos con Lula en este especial. Gracias por haber estado ahí y nos quedamos acá, en casa y en C5N.